Bem-vindos às Conversas de Elite, hoje com a doutora Irina Ramilo, especialista na intimidade da mulher, mas também com muito para ensinar a nós homens, e vocês já vão perceber. Fruto da maior parte do público que temos tido no nosso podcast e cada vez haverem mais mulheres a perguntar e a acompanhar os nossos episódios e a lançar perguntas, começaram a surgir temáticas precisamente na área do feminino. A menstruação, o treino, pílula, entre muitas outras questões que interessam às mulheres, mas também interessam aos homens. Porque numa relação, quando a mulher está na sua fase menstrual, o homem tem que saber como apoiar. E nada como um especialista para nos ajudar a perceber como é que estes comportamentos ao certo acontecem, como é que podemos estar ao lado da melhor forma, entre muitos outros temas que aqui temos. E deixem-me dizer-vos uma coisa, vocês já sabem que eu não gosto de trazer guiões, mas eu hoje abri aqui a oportunidade do pessoal lançar perguntas sobre este tema e este é seguramente o episódio até hoje que eu recebi mais perguntas. Não sei se vamos ter tempo para as fazer todas, mas há mesmo muitas perguntas. A começar aqui pela nossa equipa de produção, pelas meninas da nossa equipa de produção, que tiveram muitas questões e que eu acho que são muito pertinentes. Por isso, sem mais delongas, fazer aquela referência aos nossos parceiros, ao Pump Addicted, que é o vosso ginásio de elite no Montijo, e para quem não está no Montijo, já sabem que têm a oportunidade do nosso acompanhamento online e estamos convosco em qualquer lado. E ainda, com o cupom Pump Addicted do vosso ginásio, podem ter um desconto imediato em toda a loja da Prozis e ainda muitas ofertas. Sem mais demoras, vamos conhecer a doutora Irina Ramilo. Olá. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Isso é logo para eu ficar nervosa, não é? Muitas perguntas. Muitas perguntas, é verdade. Nós não costumamos ter aqui guiões, não é de todo a prática e, aliás, eu não vou fazer desta conversa um guião porque não é o meu estilo. Claro. Mas tinha aqui algumas perguntas que eu, oportunamente, gostaria de te deixar. Nós combinámos que nos íamos tratar por tu. Porque eu acho que são questões muito interessantes. Mas, antes das perguntas, gostava de conhecer primeiro um bocadinho mais sobre quem é a doutora Irina Ramilo, como é que nasceu esta paixão por esta área do feminino, de esclarecer, ajudar as mulheres e que deu origem a uma popularidade nas redes sociais bastante significativa. Bem, são duas coisas distintas. Porque é que eu fui para a ginecologia e gostar da intimidade da mulher e da mulher em si é uma coisa. As redes sociais vieram um bocadinho depois e foram outro desafio. Mas eu até acho que se ligaram um bocadinho. Porque eu inicialmente, quando era mais nova e andava no secundário, eu não sabia se queria ir para a medicina, se queria ir para a arquitetura. Portanto, a arte era uma coisa que eu gostava muito. E a minha professora de educação visual, uma vez disse-me: olha, Irina, médica artista podes ser, artista médica é que não. Pronto, e eu decidi que era a medicina. É uma situação interessante. Sim. Claro que quando começou as redes sociais, e a rede social tem muito de visual, de marketing e de estrutura, eu acabei por aliar um bocadinho o que eu gostava também de fazer e de fazer o conjunto e de aliar algumas coisas, o texto, a imagem, e acabou por ajudar. Eu quando fui para as redes sociais não foi com esse objetivo, portanto foi um convite de uma doente minha. Ela achou que na página dela eu faria sentido explicar algumas coisas. A base era uma página sobre gravidez fora do sítio, gravidezes ectópicas, e que às vezes eram páginas de apoio às mulheres e de testemunhos, não é? E ela tinha uma nutricionista, tinha uma enfermeira e achou que devia ter uma ginecologista para falar. Nesse convite eu disse-lhe: olha, eu tenho a minha rede social, mas é a minha rede social sozinha, não quero, não fazia sentido. Nessa altura acabei por fazer uma página pequenina que aliava à página delas para falar sobre gravidez ectópica, e olha, quando dei por isso já tinha sido. Começou a surgir as perguntas, a vontade de responder. Eu também comecei a gostar mais, não é? Achei que depois devia falar sobre alguns assuntos, achei que estava a ajudar algumas pessoas, tinha feedback, tinha perguntas, respostas e acabava por ajudar, acabou por crescer aí. Na altura, também cresceu um bocadinho na altura da pandemia, do Covid. Eu achei que acabou por ser a minha psicoterapia, porque foi uma fase muito difícil na medicina, e eu acabava por ter o meu espaço e conseguir escrever e aliar-me um bocadinho, às vezes, do medo que nós tínhamos de ir trabalhar, ou da infecção, ou do que vinha daí.
Pronto, e depois surgiu assim a ginecologista da melhor amiga, do nada, não é? Pois é, porque eu já reparei que tens esse nome que é a ginecologista da melhor Claro, amiga. então, Irina Ramil, como é que podia ser? Quem é que ia? Percebes? A médica Irina Ramil. Para já, eu, na minha formação, havia muita gente às vezes de leste que dizia que queria ser vista por mim, porque Irina é um nome de leste, é um nome russo, não é? Sim, As pessoas achavam que eu não era portuguesa. Exatamente, eu o primeiro impacto, pensei, não é portuguesa, Sim. mas... Quando eu cheguei ao meu hospital de formação, a minha tutora disse, mas o quê? Mas eu vou ter uma interna que não é portuguesa. Pronto, havia esse estigma, não é? O nome não era muito, não é? Não podia ser. Pronto, e nessa altura, quando eu fiz a rede social, achei que Irina Ramil não faria sentido, apesar de ser o meu nome, eu não me conheço por outra pessoa, não é? Ou por outro nome. E pensei em nomes e eu achei que esse nome faria algum sentido. Tinha muitas amigas que chamavam outras amigas, e fazia sentido o nome, e foi daí a ginecologista da melhor amiga. Sim, porque isto da ginecologia acaba por ser muito recomendação de umas mulheres para as outras, não é? Olha, eu fui aqui, gostei muito e acabam por recomendar. A ideia que eu tenho... Eu digo sempre que é como o cabeleireiro. Vai só o Pois, cabeleireiro, se exatamente. gostar, recomenda-se à amiga, não é? Exatamente. A ginecologista é a mesma coisa. Exatamente. Bom, e uma das perguntas que mais me fizeram foi precisamente sobre o período da menstruação. Aquela fase do mês, que nós sabemos que é sempre mais desafiante para a mulher, muitas vezes também para quem está com a mulher, e aqui a questão é precisamente essa. Como é que, se é normal as dores, se é normal o desconforto, ou se isso pode ser controlado de alguma forma natural, através de alguns hábitos, alguma suplementação. E um outro ponto junto com este é como é que deve ser a posição do namorado, do marido, para com a sua mulher nesta fase. Pronto, são coisas... hoje em dia fala-se muito da dor na menstruação. Era uma coisa que, como na nossa sociedade deixámos de ter alguns tabus, a menstruação também deixou de ser um tabu hoje em dia. E felizmente, não é? Para as adolescentes, por exemplo. E hoje em dia já surgem muitos produtos em volta da menstruação. Às vezes falamos, não é? Na altura agora do verão, do ciclo menstrual, de as meninas não quererem ir à praia porque não conseguem e têm menstruação, e já há fatos de banho, já há copos menstruais, já há uma série de coisas que há uns anos não existiam. A dor menstrual em si, por base uma dor menstrual que é nos primeiros dias, que é de fácil alívio, que a mulher toma um anti-inflamatório e alivia e fica sem dor, isso é normal, porque nós quando temos o ciclo menstrual é uma inflamação. A menstruação inflama e depois há um certo desconforto, uma certa dor. O que não é normal é se for uma dor que começa antes, que persiste, que é incapacitante, que apesar de fazer a medicação não passa, e isso muitas vezes, não sempre, mas pode estar associado a algumas patologias, que é uma das coisas que eu também faço muito, que é a endometriose, e que hoje em dia se fala muito em relação a isso, que são dores menstruais incapacitantes e difíceis para a mulher. E aí, mais do que uma dor menstrual no ciclo menstrual, o parceiro, ou hoje em dia a pessoa que está ao lado, tem que perceber o quanto isso pode ser incapacitante. E muitas vezes eu gosto que os casais vão à consulta para ouvirem o que eu estou a dizer à mulher, porque eu dirijo-me à mulher, mas o homem está a ouvir, não é? Mesmo em termos de vida sexual e de relações sexuais, às vezes a posição vai ser determinante daquela mulher ter uma qualidade de vida em relação à sua vida sexual, porque algumas lesões de endometriose começam também a ter dor na relação sexual. É diferente de uma menstruação habitual, que nós sabemos que pode, por estas alterações do ciclo menstrual e as alterações hormonais, a mulher ficar um bocadinho instável, o humor mais depressivo ou mais irritável, não é? Que muitas vezes é conhecido pela tensão pré-menstrual, e que precisa de algum... do companheiro perceber que está naquela fase e respirar fundo, não é? Pronto. Mas isso é controlável, não é? Depende, não é? Há suplementos alimentares que controlam estes síndromes pré-menstruais, que podem eventualmente ajudar a que a mulher não tenha estas oscilações tão grandes. Depois, naturalmente, que há outras coisas, como é o caso da contracepção ou das vulgares pílulas, não é? Que
de pílulas, e quando falo pílulas pode não ser pílula, pode ser anel vaginal, pode ser um dispositivo intrauterino, uma série de coisas que acaba por interromper o ciclo menstrual e controlar esta tensão pré-menstrual, se a mulher assim o desejar. Claro que hoje em dia fala-se muito do natural, de ser de alguma maneira prejudicial a toma de contracepção para a mulher, mas isso eu acho que é tudo balanceado, não é? Nem tudo é excelente, nem tudo é mau, não é? E hoje em dia há muitos mitos à volta da contracepção e que, felizmente, a mulher tem isso na mão e de conseguir viver a sexualidade sem estar com medo de, por exemplo, engravidar se não o quiser. Essa é uma das perguntas também que me fizeram muito, mas eu antes gostava de dar aqui um passinho atrás, que era quais são, na sua opinião, os suplementos ou os hábitos que mais podem, falamos aqui de alguns mecanismos que podem ajudar nisso, mas suplementos naturais e hábitos que podem ajudar a que esta fase seja ultrapassada com melhor leveza por parte da mulher. Pronto, até faz diferença, às vezes, na estação do ano em que estamos, não é? Porque o próprio verão acaba por ter mais influência do sol e que nós sabemos que também tem influência no ciclo menstrual e que pode, de alguma maneira, aliviar estes sintomas. A suplementação, há alguns suplementos que podem melhorar, como é o caso da melatonina, que ajuda no ciclo do sono, ou ajudar no ciclo do sono também vai ajudar no ciclo menstrual. A própria melanina, que tem a ver com o sol e que ajuda a controlar de alguma maneira a dor do ciclo menstrual, e até há alguns estudos que mostram a melhorar também na patologia, nomeadamente na endometriose. Claro que não vai ser a solução, mas que pode de alguma maneira aliviar nestas fases se forem muito dispares, não é? Nem todas as mulheres, quando estão menstruadas, altera o seu humor ou estão mais irritáveis. Há algumas mulheres que estão mais predispostas a estas influências hormonais do que outras, nem sempre. Acaba por se refletir de forma diferente em cada mulher, mas normalmente há sempre alguma diferença, não é? Normalmente há sempre alguma oscilação nessa fase, só que lá está, os sintomas não são iguais, do género, umas ficam mais irritadas, outras mais depressivas, outras... mas por norma há sempre ali alguma oscilação, não é? Mas como as mulheres são muito osciláveis, não é? É verdade, o sistema hormonal... altura, Isso é um facto, é que o sistema hormonal da mulher é muito diferente do homem, e só por aí as oscilações hormonais que ao longo do mês é normal haver essas oscilações de humor, porque eu digo sempre muito, há ligação. Mesmo na ginecologia, nós quando tiramos um útero é uma esterectomia. Quando nós fazemos um exame ao útero, por exemplo, é uma histeroscopia. Isso tem a ver com a histeria. Não é a histeria da pessoa ser histérica ou gritar alto, não é isso, mas a histeria da parte da psiquiatria. Portanto, a mulher é sempre vista como um ser com mais histeria, com mais oscilações. E na ginecologia os nomes mesmo das intervenções foram buscar essa parte por as partes hormonais da mulher, porque somos muito mais hormonais, muito mais sentimentalistas, muito mais emotivas, e a mulher morre do coração e tem a ver com isso. Curioso, não fazia ideia. Nós, as mulheres, morremos muitas vezes de patologia cardíaca, é a principal patologia de morte da mulher e, portanto, tem a ver com isso. E nos homens, já agora? Nos homens, não. Pronto, o homem fica sempre um ser... Eu sei que a especialidade é mulheres, mas se me souberes dizer, fiquei curioso agora, porque eu nunca tinha pensado nisso. Tem muito a ver com a parte trombótica. Porquê? Porque a mulher, em relação ao homem, nós entramos na menopausa e temos um findar abrupto da parte hormonal, não é? Acabam as hormonas. São a parte dos estrogénios e dos prostativos que nós temos em circulação que ajudam a que a nossa parte cardiovascular e cardíaca seja saudável. Portanto, quando nós entramos em menopausa, deixamos de ter a parte hormonal e ao deixar a parte hormonal começamos a ter repercussões vasculares. Ora, repercussões vasculares vai fazer muitas vezes patologia dos vasos e, portanto, patologia cardíaca. Não quer dizer que o homem não morra disso também, não é? Claro que nós temos hoje em dia o cancro em linha com a parte cardiovascular, não é? Tive aqui o Dr. José Passos Coelho, que é uma referência na área do cancro, ele disse precisamente isso, que foi a parte cardiovascular teve como a principal causa de morte durante muito tempo e que neste momento estamos a ter o cancro cada vez mais a acompanhar. Mas depois há aqui uma parte boa no meio disto, é que é verdade que cada vez existe mais,
fruto do stress e de um conjunto de fatores, mas cada vez existe mais cura, cada vez a probabilidade de cura é maior. Pronto, mas seja como Mas for... também temos uma esperança média de vida Exato, maior, não é? exato. E estas alterações celulares vão se estabelecer, não é? Mas, por exemplo, em relação ao cancro de mama, quando eu comecei a estudar era 1 em 10 e hoje em dia estamos 1 em 8, 1 em 7 mulheres vão ter, não O que é? é que achas que isto está a acontecer? Eu acho que tem muita... É difícil, não é? Mas nós sabemos que é multifatorial. Portanto, não são as alterações genéticas que estão a fazer com que as mulheres tenham mais cancro de mama porque há história familiar. Não é isso. Mas provavelmente por tudo o que nós temos mais industrializado, temos mais efeitos nocivos, temos mais agentes disruptores que sabemos que provocam disrupções no nosso DNA e nas nossas células, e depois, como são células mais velhas, têm menos capacidade de regenerar e acabam por levar à replicação rápida e ao cancro, não é? Mas isto vai se repercutir não é só no cancro. Portanto, em relação, por exemplo, à infertilidade, cada vez há mais infertilidade e cada vez há mais infertilidade masculina. Não fazia ideia disso. E que tem, às vezes nós dizemos, não é? Imagina, só aqueles, agora fugindo um bocado das mulheres, mas tirando as senhas que nós tiramos muitas vezes no supermercado, aquelas senhas que vêm com aquela parte preta, muitos daqueles químicos têm agentes disruptores e que provocam muitas vezes alterações no esperma do homem. E que é, pronto, o esperma alterado vai levar à infertilidade masculina. Há muitos estudos em relação a isso, portanto, cada vez nós somos mais sujeitos a isso. Não quer dizer que agora vamos virar todos naturistas e que vai melhorar por aí. Provavelmente não, não é? Porque nós temos todos um telemóvel, temos todos radiações, uma série de coisas a que somos sujeitos, não é? Mas uma das bases da infertilidade masculina é em relação a isso. Portanto, isso é um exemplo. E também no teu consultório acontece muitas situações destas de casais que querem engravidar e depois vêm-se a perceber que muitas vezes nem tem a ver tanto com a mulher, mas com o homem. Sim, Acaba hoje... Claro que acaba... Ou seja, é mais fácil avaliar a infertilidade masculina tout court, não é? Fazer um espermograma. Se está bom, se está mal, não é? Depois passa a ser uma infertilidade do casal. Porque mesmo a mulher pode não ter nada e há muita infertilidade inexplicada, que nem sequer se sabe o motivo. Eu digo sempre que é que nós, à medida que vamos andando na sociedade, cada vez parece que há mais incompatibilidade entre os seres humanos. Eles cada vez são mais incompatíveis. Curioso. E isto não poderá estar relacionado com fatores até emocionais? Eu acho que é tudo. Não, é tudo um bocadinho. Tem a ver com a genética, tem a ver com o ambiente, tem a ver com o fator de stress, tem a ver com muito mais trabalho. Hoje em dia, se antes do Covid trabalhávamos, depois do Covid trabalhamos a 1000, não é? Tipo, nós sabemos que ao viver no stress, ou não comer, ou não termos descanso, isto vai matando aos bocadinhos, não é? Portanto, eu acho que isso também tem muita relação. É a emoção, é tudo, é os fatores todos que temos, a alimentação. Hoje em dia, se tu pensares o que é que vais comer, se tu lês um artigo a seguir fala mal do peixe, a seguir fala mal da carne, e nós não comemos nada. Sim, nós chegamos a um ponto em que eu acho que lá está, é o equilíbrio, é ouvirmos o nosso corpo, é percebermos o que é que funciona para nós, porque o nosso corpo acho que nos diz tudo, nós às vezes temos de estar atentos. Mas se nós começamos a ir atrás disso e estás a falar com alguém do fitness que Sim. dá super cuidado e dedica-se à alimentação, a perceber os melhores alimentos, como conjugarem, ajudar as pessoas a perceber os melhores alimentos para elas em conjunto com o treino, e é tão curioso como se nós formos atrás dos estudos, nem carne, nem peixe. Se for para uma dieta vegan, depois é porque uma dieta vegetariana nos dilata o abdominal e andamos sempre inchados, e quando vamos a ver por onde é que nós vamos, e lá está, acho que encontramos o equilíbrio para cada pessoa é diferente, mas eu achei curioso essa parte do emocional, porque isso fez-me pensar também sobre a parte masculina e da infertilidade masculina, porque eu acho que a nossa sociedade está a passar uma fase onde está a haver um certo desequilíbrio, mesmo a nível de polaridades entre casais, homens que por vezes deixam de assumir algumas responsabilidades de homens e que as mulheres acabam por assumir e criar alguns desequilíbrios no casal, no sentido em que as mulheres ficam pressionadas, mais trabalho, mais subcarregadas, em vez de poderem às vezes relaxar no seu dia-a-dia, ou independentemente da parte profissional, mas terem o tempo para relaxar no seu dia, na sua semana, na sua vida. Sentem-se muitas vezes subcarregadas e sentem quase a obrigação às vezes de levar aos ombros a responsabilidade da casa, da relação. E eu acho
que isto tem vindo a haver um desequilíbrio, porque muitas vezes vemos homens que também estão mais relaxados e que deixam de ter aquele cuidado de prover e de contribuir com tudo o que puderem, que eu acho que o homem deve sempre prover o máximo possível para a família. E isto acaba, a meu ver, por criar desequilíbrios nos casais, depois também nesta parte da própria fecundação, da parte da relação mais íntima. E é curioso nós percebermos que estamos numa sociedade onde estas taxas estão a aumentar. E eu não tinha essa noção que a infertilidade, tanto nos homens como nas mulheres, mas estamos a falar de que números, de percentagens, e como é que podemos contornar isso? É muito difícil, não é? O contornar, porque como tens uma parte que é inexplicada e mesmo quando chegam a essa fase já tens alterações, por exemplo, em relação à parte masculina, alterações no espermograma há pouco a fazer, não é? As alterações já lá estão e nós, a maior parte das vezes, não sabemos qual é que foi o motivo em si, ou não ser haver uma patologia testicular, alguma coisa, nós não sabemos o motivo. Em relação à mulher, tem muito a ver com o que estavas a dizer da sociedade, não é? A mulher começa a trabalhar, tem um papel, felizmente, não é? Eu também acho que é felizmente. Não, mas eu não estou a dizer... Sim, mas eu não quero ser mal interpretado aqui, espero que não tenha sido. Eu sei. Mas assim, começa a ter um papel que a sociedade acaba... Porque eu às vezes tive no outro dia na consulta uma miúda que me disse: eu tenho 22 anos, estou grávida, eu sou adolescente. Não és adolescente. Tu estás na idade ideal de procriar, que são os 22 anos. E quem é que hoje em dia, que vai para a faculdade, que tem uma profissão, pensa aos 22 anos... Aos 22 anos, vai, engravida e vai viver para onde? Vive nos pais? Não é? Por isso, a sociedade está cada vez a empurrar a mulher aqui aos 35, 40 e é a altura ideal para procriar. Ora, não é. Ora, nessa altura, os óvulos já não têm a capacidade que tinham inicialmente e, portanto, a probabilidade de uma infertilidade é muito grande. Depois tens... Agora, hoje em dia na sociedade, mulheres grávidas de 53 anos, como é o caso da Cláudia Raia, não é? Em que diz que engravidou espontaneamente. Portanto, as mulheres vão à consulta achar que aos 53 anos é possível. Por isso, nós sabemos que a nossa fertilidade a partir dos 40 anos é a pique. 40 é a pique. E, mesmo se nós... hoje em dia também é diferente. Nós já falamos, por exemplo, de crioobservar óvulos. Porque a mulher pode não se sentir, pode não ter encontrado o príncipe encantado e não ter decidir ser mãe mais tarde. Mas queria observar aos 35 anos não é a mesma coisa que queria observar aos 30. Porque aos 30 podemos tirar 20 óvulos e aos 35 tirar 20 óvulos na mesma. Mas aos 30 dá uma taxa de 45% de gravidez e aos 35 esses mesmos 20 dão 11%. Portanto, o que é determinante... nem é a quantidade de óvulos, é a idade da mulher para a qualidade ovocitária que resulte numa gravidez. Portanto, a sociedade empurra a mulher cada vez mais para mais tarde. E hoje em dia a noção é, se olhas para uma miúda, não é? Uma miúda, uma jovem, não é? De 21, 22 é muito cedo para estar grávida. E não é porque as nossas mães estavam grávidas nessa altura. Esta diferença de 40 anos fez com que a mulher aos 25 achasse normal e agora aos 25 é muito cedo e aos 35 é que é bom. Portanto, isso faz que só nessa parte a infertilidade tenha subido imenso. Aí está, mas eu acho que isso também é fruto um bocadinho daquilo que a sociedade hoje em dia, sim, claro. A forma como a sociedade está estruturada hoje em dia. E há bocado, quando eu disse aquilo, eu, claro, deixar aqui claro que eu acho muito bem as mulheres trabalharem e isso é fundamental. O que não é fundamental é quando é a mulher, se calhar numa casa, a trabalhar mais do que um homem, ao ponto de não poder às vezes relaxar no seu feminino, porque eu acho que isto é importante para a mulher poder engravidar, para a mulher poder procriar, a mulher poder ter momentos de relaxar, fazer o que gosta, fazer a sua área profissional, mas poder relaxar. E a sensação que eu tenho hoje em dia, e de algumas pessoas com quem eu falo, é precisamente esta, é que começamos a ter muitas vezes as mulheres sobrecarregadas, e isto, para mim, e agora com este feedback que me foi dado por ti, foi realmente que poderá ser um dos fatores que também, entre muitos outros, poderá condicionar esta parte da fertilidade, porque eu acredito que tudo está ligado, tudo tem interligação entre nós, parte emocional. Ainda no outro dia falava isso também com a minha namorada, e ela dizia-me que é muito importante uma mulher, quando quer engravidar, poder estar relaxada,
E hoje em dia... E acho, olha, e na consulta vê-se muitas vezes isso. Imagina, o casal está a tentar engravidar há 2 anos e não consegue, até que chega uma altura e nós dizemos, mano, temos que ir para uma consulta de infertilidade, vamos tratar, vamos orientar, vamos fazer tratamentos se for preciso. E muitas vezes a mulher senta-se naquela cadeira de infertilidade e já está grávida. Portanto, houve como se houvesse um desbloquear. Bem, vão tratar de mim, isto já está... Eu conheço histórias dessas também. Pronto. E não estou no meio, não é? Portanto, nós sabemos isso, não é? É difícil, não é? Porque darmos respostas e sabermos que é efetivamente a evidência é esta, temos que ter um estudo, não é? Mas sabemos que este fator emocional também altera. Por exemplo, eu às vezes digo muitas vezes, fazer testes de ovulação e andar feita de doidos, não é? Fazer teste de ovulação muda. Mesmo eu tenho casais que às vezes, como o casal, o homem sabe que é naquele dia, àquela hora, e quando a mulher se aproxima é porque é por causa disso, já altera tudo, não é? Porque parece que há uma obrigação, não é? Claro que nós temos que viver, mas a mim não me podes dizer para eu sentir o meu corpo, viver, porque eu não tenho tempo, percebes? A minha profissão é de manhã à noite, não é? Eu tenho uma coisa muito boa, e que eu gosto muito daquilo que faço, portanto eu posso estar cansada, mas eu gosto muito daquilo que faço, e a maior parte das pessoas, quando às vezes falam comigo, longe da medicina, dizem, percebe-se que tu gostas muito daquilo que fazes, porque eu verdadeiramente gosto, mas não tenho tempo do fitness, e eu gostava de ter tempo para mim, tenho pouco, não é? Mas porque estou numa profissão que é super absorvente, porque eu mesmo saindo, não é? Agora acaba o podcast e tenho 20 mensagens para ver, não é? Porque sigo muito a grávida, portanto preciso dar apoio, preciso dar carinho, dar colo, não é? E às vezes é difícil. Mas numa fase em que estamos a falar de gravidez, isso se calhar é importante, não é? Sim, claro. Era esse o ponto que eu... Mas olha, mesmo e a seguir ainda mais. O puerpério, portanto, quando o bebê nasce, sim, o casal leva um abanão enorme, não é? É tipo de uma mudança de 180. E às vezes eu posso estar a dizer isto e quem ouvir não vai ter a noção até ter o primeiro filho e perceber o caos que é. Porque altera tudo, porque há alterações hormonais, porque há um bebê para criar, porque tu tens um pensamento, a tua namorada tem outro. Portanto, é juntar, portanto, só destabiliza. E é muito difícil, o puerpério é muito difícil e para a mulher é uma fase complicada de conseguir gerir isso tudo porque a mulher que ficou lá atrás já nunca mais vai ser a mesma. E portanto, isso no puerpério, mesmo hoje tive uma puerpério a dizer que não se sentia bem, que não confiava e às vezes é preciso dizer que nós vamos lá estar todas, temos o seu tempo, mas esta fase de adaptação do puerpério é muito difícil. E que a maior parte das vezes é difícil para nós, enquanto mulheres, ninguém nunca nos disse isso. Fala-se de muita coisa hoje em dia, mas romantiza-se muito, não é? Romantiza-se muito a parte da gravidez, do parto e não se cria para o caos que vem a seguir. E muitas vezes é difícil o homem estar preparado para todos os desafios que o puerpério faz, não é? Porque tu vês uma mulher que chora e nem sabes bem porque é que ela chora, não é? É difícil. E mais uma criança. Olha, até o não dormir. O não dormir faz com que as pessoas explodam mais facilmente, que altere tudo durante o dia, andar mais cansada e com tudo o que se tem que fazer. Eu digo sempre, no puerpério, se há alguém para ajudar, é para levar a sopinha para o jantar, para aliviar ali um bocadinho. Às vezes são os pequenos gestos. Os pequeninos. Às vezes, em vez de fazer baby shower para oferecer isto e oferecer aquilo, era juntar a arca cheia de comidinha, ajudar, dizer que se pode ir lá umas horinhas para ajudar ali no bebê, organizar a casa, estender a roupa, lavar a roupa, isso é que é. E o homem, nesta fase, quais são as principais dicas ou conselhos o que é que o homem deverá ter em conta nesta fase? Olha, primeiro eu acho que na consulta faz sempre falta o homem ir à consulta na gravidez para se ir adaptando isso, não é? Estes 9 meses são 9 meses de adaptação, de perceber o que é que nos espera, o que é que está a acontecer, isso tudo. Normalmente, mesmo no caso, por exemplo, da endometriose, eu falo muito para a mulher e o homem fica sempre um bocado esquecido, mas numa doença crónica da parceira, o homem sofre muito e sofre muitas vezes em silêncio, mesmo quando há, por exemplo, perdas, abortos, o que seja, nós viramos sempre muito para a mulher e o homem pode sofrer o mesmo e a maioria das vezes, como são menos, ou seja, nem todos, isto não é uma regra, mas não transmitem tanto a emoção, ficam com coisas recalcadas que às vezes são difíceis de gerir,
porque tal e qual como há um luto numa mulher, há um luto no casal, há um luto do homem, não é? Isto é difícil. No puerpério é a mesma coisa, ou é difícil, não é? Se é difícil preparar uma mulher que hormonalmente o corpo está preparado para isso, está preparado para ter a abstinência do sono, uma série de coisas, para o homem ainda muito mais. Preparar é difícil, não é? O que é que vais preparar? Olha, vais dormir um mês antes para te preparares para a abstinência do dormir. Não dá, não é? Eu acho que essencialmente é muito a comunicação. É os dois conversarem, perceber o outro. Nem tudo às vezes é feito sozinho. Da mesma maneira que nós aprendemos a ler e a escrever, às vezes podemos ter que ter ajuda para lidar com certas emoções e podemos precisar de ajuda, seja um psicólogo, seja um amigo, não é? Para conseguir estarmos lá. Hoje em dia, felizmente, como se fala muito, as pessoas já vão ouvindo. Eu às vezes até costumo aconselhar um livro, mas as pessoas quando estão na parte da gravidez leem aquele livro, que é o puerpério, o pós-parto, mas não leem as entrelinhas. Acho que só depois de passar pelas coisas, às vezes há umas segundas grávidas e que vão ler o livro outra vez e dizem: isto estava aqui escrito, eu nem reparei. Às vezes é isso. As coisas acabam por ter o seu tempo para nos fazer sentido, não é? E quais são as perguntas, e por norma, quando as pessoas vão, a mulher vai à consulta, quais são as perguntas mais frequentes, aquilo que é mais comum querer-se saber nas mulheres? Em quê? Em termos de patologias? Hoje em dia, olha, as pessoas têm muito receio e hoje em dia, felizmente, o rastreio do cancro do colo está muito instituído, porque há uns anos muitas mulheres morriam de patologia do colo e era pouco feito, não é? O rastreio não era instituído como hoje em dia. Portanto, a mulher, eu tenho mulheres com alguma idade, 70, 80, que vão à consulta de ginecologia. Portanto, têm este ritmo de ir à consulta de ginecologia e de ser vistas. Portanto, hoje em dia a mulher vai muito mais vezes, não é? As perguntas muitas vezes têm a ver com o ciclo menstrual, a maior parte das vezes com a contracepção, porque são mulheres férteis que não querem engravidar, as doenças sexualmente transmissíveis, muita sexualidade. Felizmente a sexualidade acabou por deixar de ser um tabu e muitas vezes é falado e abertamente. Nem todos, nós temos uma educação muito paternalista. Por exemplo, em relação a Portugal ao Brasil, é abismal a educação paternalista que nós temos, não é? E, portanto, a sexualidade era pouco abordada mesmo na consulta de ginecologia. E as mulheres não se sentiam à vontade. Eu faço questão de ser uma pergunta aberta. Portanto, eu faço a pergunta, a pessoa responde. Se não responder, se eu perceber que a pessoa acabou ali a conversa, é porque não quer conversar sobre isso. E só conversa quem quer sobre as coisas. Mas temos que deixar a porta aberta, porque senão a mulher não vai falar da sexualidade. E eu acabei por falar algumas coisas na minha página de sexualidade porque as mulheres desconheciam. E eu receber assim, afinal, eu não sou nenhum ET, é mesmo assim que funciona. Por exemplo, em relação mesmo ao orgasmo, não é? A maior parte das pessoas, e isto é preciso saber, se tu não te conheceres, a pessoa que está ao teu lado também não te conhece. E saber que 80% das mulheres, a maior parte das vezes, é um orgasmo clitoriano e não é um orgasmo por penetração. A mulher não saber, pensar que é um ET porque nunca teve um orgasmo de outra maneira. E se o homem não souber, a falsa ideia de acaba-se uma relação, o homem teve o seu orgasmo, a mulher não, já não é assim, felizmente. E tem a ver muito com muitas páginas de sexólogas e tudo que vieram tornar a coisa um bocadinho mais aberta, menos tabu, não é? E eu, para mim, assim, posso não fazer diferença, mas só sentir uma mulher a dizer afinal isso acontece-me e eu achava que era... Eu nunca dizia isso e afinal eu sou normal. Isso já faz a diferença. Pode não ter valido nada o resto que fiz, mas aquilo já fez a diferença. Porque desmistifiquei uma parte da sexualidade que fica ali naquela rapariga a achar que era anormal porque não sentia determinadas coisas. A mesma coisa, por exemplo, quando nasce um filho. Eu digo sempre muitas vezes, a maior parte das pessoas não fala disso. Quando nasce um filho, tu não olhas para um filho e dizes é o maior amor que eu já senti na vida. Não é. Mas a sociedade diz isso. Que os filhos são o melhor do mundo, uma série de coisas. Portanto, a pessoa tem a sensação que vai olhar para outro ser que acabou de nascer e que tem que sentir aquilo. Eu própria olhei para o meu filho e pensei, o que é que eu vou fazer isto agora? Tipo, está ali, ele até é feinho, o que é que eu lhe faço? Não é? Tipo,
E as pessoas não têm essa consciência dizendo, eu era suposto eu sentir o maior amor do mundo. Isto constrói-se. Nós vamos senti-lo. E vamos lá chegar. Mas isto não se constrói assim quando nasce um ser. Demora o tempo. Quantas mulheres ouviram isto? E homens? Quantas mulheres às vezes sentem que perderam a individualidade, que deixaram de ter tempo para elas, tempo de ir à casa de banho, tempo de ir ao cabeleireiro, de tratar delas, de sair com as amigas, porque passaram a ter filhos, não é? Isto é preciso, eu às vezes incuto um bocadinho disso. No outro dia fui com uma puérpera minha, fomos ao teatro e o marido ficou com as duas filhas pequeninas em casa, não é? Isto é preciso incutir isto para o homem perceber que isto é saudável, não é só ele sair com os amigos, mas também dar este espaço à mulher. E isso era outra das questões que eu mais recebi, foi da desinformação na parte, e tabus na parte da sexualidade. E já percebi que é algo que se começa a falar mais, começam a vir ao de cima algumas questões. Temos aqui as questões mais frequentes. E outra que eu deixava é a importância, sim ou não, da masturbação para a mulher, para se conhecer. É isso que há bocado eu tinha dito, não é? Se tu não te conheceres a ti próprio, como é que a pessoa ao teu lado vai conhecer? Ou tu vais orientar, porque nem todos para já, todos somos diferentes. Há uns que gostam mais de uma coisa, outros gostam mais de outra. Portanto, se tu não sentires que estás a corresponder ao outro lado, não é? Não vais corresponder. Portanto, vão falhar algumas coisas. Basta que haja comunicação, que as pessoas se sintam à vontade de direcionar o outro. Só se vão direcionar se souberem que isso, como é que funciona e como é que se sentem bem. Portanto, a masturbação hoje em dia é falada, antigamente não era falada, e as pessoas ainda tinham a sensação que quando o faziam estavam a cometer algum pecado, não é? E mesmo a mulher, mesmo em algumas patologias, isso faz parte, não é? Porque na menopausa as mulheres cada vez ficam mais atróficas, se não tiverem parceiro cada vez vão haver mais atrofia, portanto tem que haver algum fitness, algum exercício, algum ginásio dessa parte, não é? E pode não passar pela fisioterapia, a pessoa conhecendo-se a si própria pode fazer o exercício consigo própria e viver a sexualidade consigo própria e viver feliz até achar que pode ter outra pessoa, não. E isso faz diferença. Na endometriose há muitas vezes dor nas relações, ou por exemplo dor na entrada de patologias associadas à vulva. É preciso esse exercício. E esse exercício às vezes pode não ter que ser feito com outro parceiro. Porque até haver uma sexualidade plena, a mulher pode precisar de fazer isso consigo própria. Portanto, às vezes há indicação médica para tal. Só isso, não é? Mas hoje em dia, e voltamos outra vez um bocadinho à educação paternalista. Como havia a educação paternalista, até mesmo nas crianças, e nós sabemos que as crianças com 3 anos, 2 anos, começam-se a conhecer em termos do corpo. E muitas vezes, se for o rapazinho a fazer, acham graça, se for a rapariga a fazer, às vezes não acham. Portanto, e isto faz parte da sociedade. Portanto, a masturbação, o conhecer a si próprio e o corpo, está nas fases de desenvolvimento pediátricos. Está descrito na pediatria. Portanto, é uma coisa natural. E há bocado que passámos aqui de raspão neste assunto, depois fomos atrás, a pílula. Sim. A pílula. Que cada vez mais começa a haver aqui alguma cautela. Durante muito tempo, sim, pílula sim, ouvia-se muito falar como se fosse praticamente o único caminho. Cada vez mais alternativas, cada vez mais se fala com cautela da pílula. Como é que vemos isto? Pronto, sabes que eu sou ginecologista, não é? Não quer dizer que tu vais à ginecologista e o ginecologista tem de te passar uma pílula. Não tem. Há essa ideia. Não há. Há indicações expressas em que a mulher tem necessidade de fazer uma pílula, como é o caso, por exemplo, da endometriose, que não há outro método de controle da patologia como fazer. É uma doença crónica, em que, como a diabetes tem que fazer antidiabéticos e a endometriose tem que fazer medicação, porque o risco de avanço da doença é maior. Claro que não é totalmente impossível, mas a mulher rara de diabetes pode morrer das repercussões. E da endometriose é mais difícil, só com repercussões. Podemos só aqui fazer um parênteses, Sim. porque eu percebo que isto para ti seja completamente natural, mas se calhar para algumas pessoas não é. Sim, claro. Que é a endometriose. Pronto, a endometriose é uma doença ginecológica
em que as células do endométrio, não se sabe bem a teoria, há várias teorias, mas que se vão alojar noutros sítios. E então, quando a mulher menstrua, tem dores menstruais e tem alguns focos que se vão alojar em determinados sítios da zona pélvica, da zona cá em baixo, que vão fazer nódulos e que dificultam a mulher nas relações, dificultam a mulher quando evacua, dificultam a mulher na qualidade de vida, podem fazer obstrução intestinal, pode levar a uma série de patologias com base nestes nódulos. E a base da endometriose é, fazendo pílula não se menstrua, estas lesões ficam mais calmas. É com essa base. A pílula, quando surgiu, foi uma grande vantagem, porque se a sexualidade na menopausa era vivida com os filhos já fora de casa, não havia o medo de engravidar, a sexualidade na idade fértil era vivida muito com o medo de engravidar e não se queria engravidar. Pronto. E o acesso aos preservativos não eram assim tão fáceis. Portanto, a pílula veio tornar com que houvesse mais liberdade na sexualidade da mulher de uma idade fértil. Claro que depois, à parte disso, também se criaram muitos mitos à volta da pílula, não é? Nós sabemos que a pílula tem muitos benefícios, tem algumas coisas que podem ser prejudiciais. Mas, por exemplo, não é a pílula que faz, quando se deixa de tomar a pílula, que não se consegue engravidar por causa que se tomou a pílula não sei quantos anos. Já é essa falsa ideia. Ou seja, quando nós deixamos de fazer a pílula, provavelmente vamos voltar aos ciclos que tínhamos anteriormente. Primeiro, temos uma idade diferente, já não temos os 20 anos, temos os 35, por exemplo, já não conseguimos engravidar da mesma maneira, e é essa a base. E provavelmente vamos voltar aos ciclos. Muitas vezes as mulheres começavam porque tinham ciclos irregulares, tinham ciclos que não eram certinhos e que nessa fase já podia ser mais difícil engravidar. Quando se para a pílula, volta-se aos ciclos que tinha-se antigamente e pode ser mais difícil de engravidar. Mas não é a pílula por si. Os estudos não mostram que é a pílula que fizemos 20 anos que não engravidamos por causa disso. Foi porque fizemos 20 anos e só nos lembramos 20 anos depois. Depois há a falsa ideia de neoplasias ou cancros associados à pílula. Não está provado. A pílula até protege em relação ao cancro do ovário. Há menos ovulações, há menos estímulo ovárico. A pílula verdadeiramente tem algum fator trombótico, porque tem o estrogênio, que é a parte que é trombótica, mas temos milhões de mulheres a fazer, não é assim, tomamos pílula e temos algum fator trombótico, alguma trombose, mas há esse risco. Muitas vezes a mulher já tem de base alguma predisposição para isso. Os estrogénios no geral, o facto de estarem muito mais presentes, aliás, começámos por falar disso, não é? O risco de mortes do coração na mulher acaba por ser maior, fruto também do seu sistema hormonal, não é? Porque os estrogénios estão em muito maior presença no sistema hormonal da mulher e isso acaba por influenciar neste processo, até a retenção de líquidos, entre outras coisas. E outro dos mitos em relação à pílula é ter a ideia que com a pílula nós temos que menstruar. Ora, quando nós fazemos a pílula, e isto é dito, e eu estou-te a dizer isto porque eu digo isto na consulta e as senhoras ficam a olhar para mim e o mito é tão grande, que já ninguém tira isto da cabeça, que é, quando fazemos a pílula é suposto que tenhamos aquela menstruação. Aquilo não é menstruação. Aquilo é uma hemorragia de privação. É por a ausência de tomar a pílula que faz com que nós perdamos sangue. Que não é o nosso ciclo menstrual. Nós não ovulamos, nós não engravidamos. Portanto, não temos ciclo menstrual. E, portanto, aquilo é uma perda naquela semana não fazermos a pílula. Portanto, há uma falsa ideia que temos que menstruar a fazer a pílula e não temos. Podemos fazer pílula seguida, não é por causa disso. E basta às vezes falhar um dia na toma da pílula, não é? E Sim. Isto já pode influenciar desregular no ciclo. Hoje em dia a pílula já não é o que era antigamente. Aliás, houve muitas pílulas que foram retiradas porque tinham dosagens altas e tinham muito mais risco. Hoje em dia há variadíssimas pílulas, estamos a falar do estrogênio, mas há pílulas só com prostativo e que não têm esse risco. Mas basta falhar uma, como a dosagem é muito pequenina, que basta falhar uma que se tenha um bocadinho de spotting, portanto uma perda pequenina e que já se possa engravidar. Portanto, aquela ideia de eu engravidei a fazer a pílula não é totalmente, porque não é 100%. Eu digo sempre, até Nossa Senhora engravidou sem relações, nada é 100% na vida. Portanto, mesmo com a pílula não é 100%. Mas a maior parte das pessoas engravida a fazer a pílula porque não a faz bem. Porque falha uma ou duas, ou falha no horário, e isso faz com que possa haver uma ovulação no meio, não é? E a ingestão de alguns medicamentos ou bebidas alcoólicas pode cortar o efeito da pílula?
A maior parte das vezes tem a ver com. Nem todos os estudos mostram isso, mesmo em termos de antibióticos e tudo, é porque a pílula é metabolizada no fígado tal e qual como uma medicação e, portanto, pode diminuir ligeiramente a eficácia porque estão a ser metabolizados ao mesmo tempo. Portanto, mais vale fazer em alturas diferentes para o fígado não estar a metabolizar uma medicação ao mesmo tempo da pílula, não é? Mas que, por exemplo, podes ter métodos que são diferentes, como é o caso dos dispositivos ou os implantes, e que, porque o álcool tem a ver com a passagem na parte gastrointestinal e de ser metabolizado no fígado e de ter esta interferência. Tudo o resto que não tem interferência de toma oral já tem menos influência em relação a isso. Portanto, mas também para o álcool interferir com a pílula não é beber um copo de vinho, não é? É ser diferente, é ser um consumo de álcool diário e maciço, não é? E neste segmento da pílula, e já percebemos que há determinadas patologias, situações de saúde que pode ser importante, controle da natalidade, mas também que outras alternativas temos? Hoje em dia já há cada vez mais alternativas, falámos agora de algumas. Como é que vês esta parte? Mas alternativas em relação à contracepção ou pensares em métodos naturais? Eu iria para a pergunta que eu tinha aqui era na contracepção, mas podemos falar de outra também. Pronto, os métodos naturais, é assim, a capacidade de falha é maior. Portanto, o método natural funciona bem se tu aliares vários métodos naturais. Portanto, aliares a temperatura, é mais fácil se uma mulher tiver ciclos regulares e for super certinha, saber que vai ovular naquela altura. Há mulheres que sentem a ovulação e, portanto, ajuda que naquela semana não tenham relações. Ou a parte do muco cervical, portanto, ou a parte do calendário, não é? Aliado vários métodos naturais, pode funcionar. E também vai depender da mulher, porque basta que tenha ciclos irregulares, já não dá para fazer essa contagem toda e perceber, e depois vai depender, não é? Hoje em dia, se tiver numa sociedade uma mulher que trabalha e que não tem tanto tempo livre, pode não ter essa predisposição para o método natural em si e aliar vários métodos naturais e isso ser para ela prático, não é? Na contracepção, claro, que tens sempre o preservativo em linha de conta, não é? Porque tudo bem na vida sexual e hoje em dia tens que pensar sempre nas doenças sexualmente transmissíveis e não há nada que possa evitar a não ser o preservativo e mesmo assim não é 100%, não é? E hoje em dia tens um HPV, um vírus do cancro do colo do útero muito prevalente e que temos que ter alguns cuidados e mesmo o preservativo não é 100%, não é? Em relação, depois tens o rastreio e isso tudo, mas é já depois de ter tido um vírus do cancro do colo do útero, não é? E depois podes ter toma oral e na toma oral tens as pílulas ditas normais com estrogênio prostativo, algumas com 21, com 7 dias de pausa, algumas com 24, com 4, esses 4 encurta os dias dessa hemorragia de privação, para não teres tanta hemorragia de privação que não necessariamente tens que a ter, cada vez com estrogénios mais adaptados à mulher, mais parecidos com o estrogénio que ela tem, e com estrogénio que hoje em dia, falando um bocadinho de ambiente, vê-se nos mares muito estrogénio e que vai fazer diferença também a nível de ambiente, de peixes e tudo, e com estrogénios que já são menos excretados, provavelmente gastrointestinal e tudo, e portanto a limitar a quantidade de estrogénios no mar e que acaba por fazer nós estamos mais sujeitas a estrogénio, não é? E depois tens, sem ser toma oral, tens adesivos que podes colar semanalmente, ou anel vaginal, que é um anel posto como um tampão e que é posto uma vez por mês, que tem uma grande vantagem que não tens que lembrar todos os dias da toma de um medicamento. Depois tens o prostativo, que já não tem a parte do estrogénio, que é a parte que é trombótica da pílula, diminui um bocadinho a eficácia, mas não considerável, mas que implica que tomes todos os dias e que não haja esta pausa que já não pode haver. E aí tens que valoralmente a mulher toma quando acaba de ter um bebê e quer fazer contracepção, tem que fazer um prostativo por causa da amamentação, não pode fazer estrogénio que interfere na amamentação. E aí tens a pílula da amamentação que é tomada todos os dias e hoje em dia já há outras pílulas com prostativos e que não são da amamentação, mas que também se podem adaptar. Depois tens um implante no braço, que é colocado no braço e tem uma validade de 3 anos.
ou os dispositivos colocados dentro do útero, que têm uma validade de 3 a 5 anos a 8, ou um dispositivo de cobre que funciona só, não tem a parte hormonal e vai funcionar como um obstáculo de não ter a capacidade de haver uma nidação a nível uterino, portanto, de uma gravidez. Isto é a grande linha de base da contracepção, e que hoje em dia pode experimentar um método, tentar outro método. No casal pode não funcionar um método e pode funcionar outro. E há algum que seja já mais utilizado a seguir à pílula? Eu acho que a pílula continua a ser. Hoje em dia a mulher é cada vez mais informada e vai optar, tal e qual, como não tem disponibilidade e acaba por se esquecer, ou tem um trabalho de contornos, ou não tem a disponibilidade de se lembrar todos os dias, mais ou menos à mesma hora da toma da medicação, acaba por optar por métodos de longa duração, com métodos com 3, 5 anos e que torna mais facilmente, ou o anel, por exemplo, posto uma vez por mês. Só isso é determinante depois no esquecimento. E é isso que faz a mulher mudar de método, mesmo sendo métodos mais caros, que às vezes não são, mas podendo ser mais caro, a mulher opta porque deixa mais confortável. Síndrome do ovário policístico. Aqui o comentário e a pergunta vem no sentido se só a atividade física resolvia esta situação. Se for um síndrome do ovário poliquístico, um síndrome, é porque o problema é que hoje em dia é tão falado, tudo na literacia, ou seja, a saúde com mais literacia ajuda, mas esta coisa de muitas redes sociais e tudo às vezes é uma desinformação. É muita informação e as pessoas não conseguem focar e perceber, não é? Porque é como eu digo muitas vezes, o Dr. Google, as pessoas vão ao Dr. Google e acaba sempre num cancro, qualquer coisa que procurem. Portanto, às vezes é difícil. E isto do síndrome do ovário poliquístico é mais falado, mas é um síndrome. Portanto, não é a mulher, muitas vezes, ser uma mulher com mais excesso de peso, ser obesa e que faz com que tenha muitas vezes ciclos irregulares e que não ovule, e que sabe que com o exercício físico melhora, diminui de peso, melhora a qualidade de vida e os ciclos começam a ficar mais regulares. É diferente se for um síndrome. E a maioria das vezes as mulheres são taxadas como síndrome do ovário poliquístico e só o que têm é não ovulam. E a não ovular, um dos motivos pode ser o excesso de peso. O excesso de peso, fazes exercício, melhoras, regulariza os teus ciclos. E o síndrome implica que haja mais hormona masculina, não todas, mas tem que ter pelo menos 2 destes 3 critérios, mas tem que ter ovários totalmente anárquicos, com muitos quistos e que estejam irregulares e que não tenham ciclos regulares, que tenha muitas vezes uma mulher que tem pelo fora do sítio habitual, que tem acne, que tem excesso de peso e que tenha, por exemplo, hormonas masculinas mais em circulação. E que é um síndrome que no futuro leva aquela mulher a ter mais risco cardiovascular, mais risco de obesidade, mais risco de hipertensão, mais risco de diabetes. Este é o síndrome, que é diferente a mulher ter uns ciclos irregulares e ter uma anovulação, e sempre lhe falaram dos ovários poliquísticos. Porquê? Porque faz uma ecografia e como tem uma anovulação, tem quistos nos ovários. Não necessariamente uns ovários típicos do síndrome do ovário poliquístico. Mas uma mulher, quando não ovula, ou seja, a base da ovulação é todos os meses fazemos um quistozinho maior que elimina os outros todos e liberta um óvulozinho. Se nós não ovularmos, temos um ovário com muitos quistos, mas que nunca fez esse grande. Portanto, fazes uma ecografia e tens um ovário com muitos quistos. E é da anovulação, mas não é do síndrome do ovário poliquístico. E essa é a grande diferença. E, portanto, uma mulher daí, com cuidados alimentares, diminui um bocadinho o peso e ficou com os ciclos mais regulares e fica com a impressão de o meu síndrome do ovário poliquístico passou. Uns anos depois já ninguém lhe diz que tinha. Ou seja, o peso dentro de parâmetros saudáveis, a atividade física, a alimentação equilibrada ajudam a regular os ciclos. Claro. Há mais algumas formas naturais de regular esses ciclos? Estávamos a falar só a parte. A melatonina também falámos, que a regulação através do sol e tudo mais. Só a parte emocional altera isso. Muitas mulheres às vezes, a minha menstruação hoje, este mês ficou toda desregulada porque eu tive muito stress no trabalho, não é? A mulher tem a noção disso, portanto, acaba por perceber que isso teve influência no corpo. Portanto, nós, se dormirmos melhor, também engravidamos melhor, ovulamos melhor. Se nós tivermos uma vida mais calma, isso também acontece. Só que às vezes
tu até podes querer fazer isso, mas pode não ser na tua atividade diária possível, não é? E portanto tens que muitas vezes fazer, às vezes, suplementos alimentares que tenham essa parte, que te ajudem de alguma maneira a regularizar essa parte para tornar os ciclos mais regulares. Que é o caso, por exemplo, muitos suplementos vitamínicos com melatonina, que melhoram o ciclo do sono, com alguns suplementos já modificados de maneira a não precisar que o nosso organismo metabolize. As vitaminas do complexo B têm alguns benefícios nesta parte? Tem todos benefício nessa parte. A vitamina C também tem, a vitamina D também tem. Só que assim, não vais fazer vitamina C e vitamina D e vai resolver os teus problemas. Portanto, tem que ser tudo um bocadinho multifatorial. E mesmo o inositol, que é um dos componentes que costuma melhorar e regulariza melhor o ciclo, tudo junto vai melhorar essa parte. Nós é que não sabemos, quer dizer, como uma mulher, se a base for só essa, melhora, muda a vida dela e melhora, mas há muita infertilidade que a mulher está tudo bem e não se consegue perceber se é só isso. E portanto isso tem que ser visto como um todo. Não pode... A vida saudável, a alimentação saudável e o exercício físico nunca fez mal a ninguém. E portanto só vai fazer bem no nosso corpo, no nosso ciclo menstrual, como nós nos sentimos bem, nas relações, na sexualidade, na patologia, em tudo. Mesmo que estamos a falar na endometriose, quando a mulher tem mais exercício físico, na dor menstrual. Eu dizia sempre muitas vezes, eu tinha dor menstrual e eu fazia ginástica, fazia trampolins. E eu tinha imensa dor, mas eu ia para o trampolim e quando começava a correr e a saltar, aquilo passava-me. Porque a tua circulação melhora, a parte inflamatória melhora e só isso faz com que tu deixes de ter dor menstrual. O stress reduz. Pronto. E tu sentes sempre melhor quando sais do ginásio. A parte psicológica, de psiquiatria, mesmo doentes psiquiátricos vão no exercício, desmistificam aquilo, não estão a pensar naquilo e quando voltam com mais armas para o que têm que lutar no dia-a-dia. Portanto, isso faz tudo a diferença. No ciclo menstrual não é diferente. Por falar em ciclo menstrual, quando as mulheres em idades diferentes, aparece o ciclo em idades diferentes. Algumas aos 11, outras aos 12, aos 13, aos 14, enfim. Isto pode dar-nos algum indicador? E eu contextualizo porque eu estou a fazer esta pergunta. No outro dia li um livro que é o Lifespan. E os cientistas pegam em vários estudos, várias evidências direcionados para a longevidade. E dizia lá, em dado momento, o autor do livro, uma coisa muito interessante, que era o simples facto de uma mulher ter a menstruação mais cedo, porque há casos que têm uns 10 ou 11 anos, ou mais tarde, pode indicar o relógio biológico dessa pessoa. Se é uma pessoa que tem um relógio biológico mais rápido, um envelhecimento mais precoce, ou não. Eu nunca tinha lido sobre isto, foi a primeira vez que li, e por isso estou a perguntar se há algumas referências que às vezes que possamos ter com este acontecimento, porque muda de mulher para mulher, se isto nos pode dar alguns indicadores. Pronto, isso só por si, dizer-te que eu olhando para isso, gosto mais de ver num todo do que individualizado. O que é certo é que a idade média era aos 11, 12 anos e cada vez está a ser mais cedo. Cada vez mais a mulher menstrua cada vez mais cedo. Portanto, já há casos hoje em dia, 9, 8 anos. Portanto, se formos fazer como ver todas as mulheres, cada vez mais está a acontecer mais cedo. Provavelmente por isso tudo que nós falámos, não é? Pela parte ambiental, por todas as coisas, começa a funcionar mais cedo. O que é que isso vai ter repercussão na ginecologia e na saúde da mulher é difícil, não é? Porque agora é que se está a assistir a cada vez mais cedo. Ou seja, tu só vais provavelmente ter essas respostas um bocadinho mais tarde. Mas sabemos que a mulher começa com estrogénios mais cedo, não é? Portanto, dá a sensação que vais ter mais repercussão disto tudo, não é? Depois tens que perceber, se é mais cedo, será que a menopausa vai ser mais cedo ou vai ser mais tarde? É que a base até agora a mulher era mais cedo, acabava mais tarde. E, portanto, estava mais protegida com o seu ciclo menstrual e a mulher é protegida pelo seu ciclo menstrual. Portanto, acontecendo mais cedo,
A mulher é protegida pelo ciclo menstrual em que sentido? Porquê? Porque a repercussão é, quando nós entramos em menopausa, deixamos de ter a parte hormonal e em termos cardiovasculares nós temos, é assim, é difícil, não é? Porque depois tens que avaliar tudo, mas em termos cardiovasculares, a mulher na menopausa é prejudicada. Não é? E hoje em dia, como temos uma longevidade maior, nós estamos quase 1/3 da nossa vida em menopausa. E por isso é que, felizmente, hoje em dia a terapêutica hormonal já não é vista como antigamente e as mulheres hoje em dia, se não se sentem bem, iniciam terapêutica hormonal. Quando estás a falar, que falámos aqui inicialmente, que estávamos a falar que isto era baseado fitness, anti-aging, não é? A base do anti-aging é a mulher manter-se hormonalmente com hormonas suficientes para não ter a pele mais rugosa, não é? Não ter a pele diferente, não perder cabelo, não perder elasticidade, não ter mais gordura central, porque essas são as repercussões físicas de uma menopausa. Temos um médico que diz que nós não envelhecemos porque que o nosso sistema hormonal não baixa porque nós envelhecemos. Nós envelhecemos porque o nosso sistema hormonal baixa, os nossos níveis hormonais baixam. Claro. E isto leva-me para outro assunto que é precisamente a menopausa e como é que nós podemos, neste caso as mulheres, contrariar isso no bom sentido, ou seja, terem o mínimo de sintomas possíveis, sentirem-se bem, saudáveis e tendo em conta a mudança que existe, não é? Quais são as recomendações naturais, opções naturais e até estas opções que se calhar alguma terapia hormonal que já se começa a falar hoje em dia. Porque a mulher tem a menopausa em idade média entre os 48 e 51 anos, não é? Em relação à andropausa é muito mais tardia. Porque também há uma andropausa nos homens que é pouco falada porque é muito mais tardia, tem menos repercussão. Mas na menopausa o que acontece é, nós deixamos de ter hormonas, não é? Deixamos de ter estrogênio. Deixamos de ter estrogênio, a principal sintoma na menopausa, precocemente, porque vamos ter alterações precoces, intermédias, tardias. Precocemente é ter irregularidades menstruais, começa-se com os ciclos todos alterados, às vezes até hemorragias, às vezes leva mulheres a terem que ser operadas por ter umas hemorragias que não se conseguem controlar, e depois os sintomas vasomotores, que é aqueles calores. Na menopausa deixa-se usar golas altas. Eu digo sempre, deixa-se golas altas, tira-se as golas altas de fora e passamos a vestir por camadas. Porque a mulher muitas vezes está vestida e a seguir tem que tirar um casaco e tirar para outro casaco, é como viver nas ilhas, ir despindo por camadas, não é? Então se for na Madeira aquilo tem as Pois, 4 estações no mesmo dia. Claro, portanto as pessoas andam sempre, eu gosto do casaco, eu gosto do casaco, é igual. Mas depois é muito constrangedor quando uma mulher tem esses sintomas muito marcados. Porque a mulher sentir-se daqui para cima, fica uma cereja, vermelha, cheia de calor, muitas vezes tem suor, e a mulher sente-se mal fisicamente e sente-se mal que a outra pessoa tenha a noção que ela está a ter um síndrome da menopausa, Sim, não é? fica sem saber muitas vezes ali como pode ajudar, não é? Sim, isso é precocemente, e a terapêutica hormonal é o que vai ajudar isso, porque diminui em 75% a 80% estes sintomas. E é isto que é a principal indicação da terapêutica hormonal. Depois, intermédio, é as mulheres terem síndrome depressivo, porque a parte hormonal altera, terem atrofia vulvovaginal, portanto começam com mais... É como a pele se ficasse seca da vulva e, portanto, têm mais dificuldade de lubrificação nas relações sexuais, têm menos prazer, não é? Porque lhes dói, não é? Têm mais sintomas urinários, tem uma coisa que muitas vezes a gente chama de síndrome genitourinário, começam com infecções urinárias, com dificuldades e tudo o que era da idade fértil que se sentiam bem passam a sentir-se não tão bem. Claro que a parte orgásmica é diferente, porque o clitóris mantém a sua capacidade mantém as suas terminações nervosas e não é tão afetado em relação à menopausa. Tardiamente é a osteoporose, com dificuldades nos ossos, que aí o exercício físico vai ajudar, não é? E a doença cardiovascular. Estas são as principais repercussões da menopausa, que às vezes, eu digo sempre, a mulher tem uma coisa em relação ao homem muito boa, que é, a mulher tem várias fases da vida que obriga a mulher a ir ao médico, o homem não. Nós vamos, e quando somos novos é os pais que nos levam ao pediatra, mas depois a mulher tem o início do ciclo menstrual, em que vai muitas vezes ao ginecologista ou ao médico de família, não é? Medicina geral familiar. Depois tem
há a altura fértil em que quer contracepção, depois tem a altura em que quer procriar, depois tem a gravidez, depois mantém muitas vezes o rastreio e a menopausa. Ou seja, há muitas fases da vida que obriga a mulher a ir ao médico. Se tu pensares, no homem não tem estas fases da vida. E nós, enquanto clínicos, temos que estar lá para responder a isto tudo. E a menopausa é um deles. E a menopausa às vezes é determinante para as mulheres. Há muitas mulheres na menopausa que mudam a vida, não é? Passam a alimentar, têm mais tempo, já não têm os filhos em casa, são os netos às vezes, passam muito tempo também na escola, não é? Portanto, ou seja, já não têm o medo de engravidar, vivem a sexualidade e, portanto, começam a olhar para elas próprias. Alimentação saudável, exercício, com as amigas e pronto. E acaba por ajudar nesta parte da menopausa a ser muito uma fase da vida de intervenção na qualidade de vida, não é? Claro que, por mais que faças isso, vais ter sempre as repercussões hormonais e tens que fazer ou terapêutica tópica dirigida àquele pavimento pélvico, àquela vulva, para uma mulher se sentir bem em termos de vida sexual e de queixas urinárias e tudo. E depois tens a outra parte, que podes eventualmente fazer terapêutica hormonal sistémica, portanto, aí pode ser oral, pode ser na pele, pode ser com sistemas intrauterinos. Hoje em dia, felizmente, que eu digo sempre, eu vou entrar na menopausa na altura ideal, que é, hoje em dia, como a terapêutica é vista com isto, há muitas alternativas que há uns anos não existiam porque a indústria farmacêutica não apostava na menopausa porque não era vendido, porque com alguns estudos mandaram a terapêutica hormonal abaixo. E hoje em dia já não, e portanto a indústria farmacêutica está a evoluir nessa parte, e hoje em dia até nem sempre é cómodo pôr cremes na vulva ou na vagina, não é? Às vezes é preferível a pessoa sente-se melhor a tomar medicamentos, e hoje em dia já há medicamentos orais para a atrofia vulva-vaginal. Portanto, eu acho que estou na altura ideal para... E há aqui uma coisa muito interessante, é que antigamente aqui estas terapias hormonais ainda eram vistas com muitas dúvidas, com muitos receios. Hoje em dia começa a haver uma abertura de mentalidade muito grande para isto. Começam a vir autoridades na área, médicos, falar disto. E não só para as mulheres, como para os homens. Também já se começa a falar disto para os homens a partir dos seus 40, 50 anos. Começa também, lá está, o envelhecimento, que se começa a notar através da quebra da libido, quebra de força e tudo mais. E a terapia hormonal, prescrita para homens, também já começa a ser uma realidade cada vez mais falada. Ou seja, é termos a ciência a nosso favor e adaptar para cada um. Sim, e não tem necessariamente de ser numa estrutura anti-aging, não é? Porque o anti-aging tem muita coisa e eu na minha, acho que às vezes é muito explorado, quando o que aconteceu foi apostar muito mais na menopausa que antigamente na ginecologia não se apostava. Porquê? Porque houve um estudo que foi juntar muitas mulheres e percebeu que havia mais câncer de mama, havia mais doença cardiovascular se as mulheres fizessem terapêutica hormonal. Mas aquelas mulheres, havia grupos de mulheres doentes e havia grupos de mulheres que tinham 60 anos, que já tinham tido a menopausa há 10 anos e por isso é que tinham essas repercussões todas. Felizmente, houve outros estudos depois que mostraram que havia benefício e o anti-aging não é muito isto, é apostar nesta terapêutica hormonal, que não tem necessariamente ser uma consulta de anti-aging, pode ser uma consulta de ginecologia com o seu ginecologista. Não, aliás, o facto de nós, como seja com o ginecologista, seja com o médico especialista nesta área do anti-aging, mas o facto de começar a haver uma prevenção desta redução hormonal, seja através de hormonas sintéticas adequadas para cada pessoa, seja através de, se calhar numa primeira fase, de um caminho natural e tentar e ver como é que o corpo responde. É uma prevenção, é um caminho no sentido do anti-aging. Pronto, mas é o que eu digo, gente. Também temos que ter cuidado, porque assim, hoje em dia, ou vais para uma medicação que está estudada e que se sabe exatamente que naquele medicamento tem aquela dosagem, do que muitas vezes estás a fazer hormonas bioidênticas, que tens o mesmo risco e que não sabes ao quanto estás a dar àquela mulher. Isto às vezes tem que ser ponderado e tem muito a ver com a indústria farmacêutica, com o crescimento, como tem a ver com a cirurgia plástica, não é? Que tem tido um crescimento muito grande. E nesta questão nós também temos que ter cuidado, não é? Não irmos um bocadinho só porque é o natural. Porque eu às vezes digo, é o natural. Às vezes as pessoas estão a achar que estão a comprar no celeiro uma coisa natural só porque é no celeiro, não é? Portanto, isto também tem que ser, às vezes, nós devemos optar por algumas coisas informados. Sim, e era nesse sentido
que eu acho muito importante essa desmistificação que hoje em dia há hormonas bioidênticas, que a partir de uma certa altura, se nós através de... Porque eu acho que deve sempre haver um caminho natural, vemos como é que o nosso corpo responde. Ficamos a uma altura, começamos a perceber que, seja no caso dos homens, força, líbido, a disposição, o descanso está a começar a ficar comprometido, seja no caso das mulheres com outros sintomas associados à menopausa, que faça sentido avançar para uma prescrição acompanhada, neste caso, de hormonas bioidênticas. Eu acho que cada vez mais isto tem estudos, tem evidências, e acho que deve haver um abrir de mentalidade para isto, mas tem a ver um bocadinho, mais. Vou fazer uma analogia, mais ou menos. Tem a ver quando surgiram os ginásios e o crescimento dos ginásios, não é? Tu tiveste aqui uma convidada que falou um bocadinho disso, não é? Apostava muito na proteína, numa série de coisas que eram muito incutidas às vezes pelo ginásio. E hoje em dia os ginásios também já mudaram um bocadinho. E o que eu estou a dizer isso é, o anti-aging pode acontecer a mesma coisa, que é apostar e que se calhar tem que ser com conta e medida. Não é? O que eu te queria dizer isso é, eu não te estou a dizer isso para ti, mas é um bocadinho para as pessoas que estão a ouvir. Não é? Porque ir atrás às vezes de um bocadinho do anti-aging é estar a achar que está a apostar naquilo que é bioidêntico, porque eu vejo hoje em dia mulheres a fazer hormonas tiroideias sem ter nada da tiroide. Ok. Ou fazer antidiabéticos. Estamos a ir para os extremos. Não é? Sim, tu sim, sabes, sim, não é? sim, Sabes sim, que há sim. pessoas a fazer metformina porque querem emagrecer. Não é? É isso que eu te estou a dizer. Enquanto médica... A metformina explodiu no mundo todo à pala disso, não é? Aliás, portanto, eu acho que nós também temos que ter conta e medida, não é? Porque vamos um bocadinho no natural, mas não estamos a fazer uma coisa natural. E é curioso que ainda este livro que fala precisamente dos ciclos hormonais da mulher, neste caso da mulher começar a menstruar mais cedo, do David Sinclair, que é um especialista, um cientista na área, ele fala precisamente disso, da explosão da metformina, que estamos a falar de um medicamento para diabéticos que explodiu só porque as pessoas querem emagrecer. E as pessoas ficam dependentes daquilo, enquanto conseguirem ir arranjando. E não é desses extremos que eu estou a falar. Mas olha, eu vou-te dar um exemplo de uma doente minha. Do ponto para cada pessoa. Uma doente minha começou a eu nunca achei que ela tivesse excesso de peso. Ela lá achou, começou a fazer metformina. Teve uma... É porque os diabéticos não morrem do açúcar alto. Assim, abruptamente. Morrem de hipoglicémias, do açúcar muito baixo. E o que lhe aconteceu era a conduzir, fazer metformina e teve uma hipoglicémia. E a sorte dela foi conseguir ligar ao namorado e ele pôr-se lá em pouco tempo. Percebes? E as pessoas têm que ter a noção que não é... Às vezes é... O médico clássico... Não, temos que ir para uma coisa nova. E não, às vezes não é isso. Percebes? Porque nós estudamos todos no mesmo livros. Sim, e isto, eu nem vejo isto como anti-aging. Isto já é para fins estéticos. Eu acho que há aqui, às vezes, uma linha muito ténue entre o anti-aging e os fins estéticos. Claro. É normal nós, com uma terapia anti-aging que seja prescrita por um profissional, possamos ver a nossa pele diferente, possamos ver até mais massa muscular, mais força, mais densidade óssea, mas não é necessariamente uma terapia anti-aging que nos vai pôr com um corpo de um atleta de competição. Claro. Aí já estamos a falar de coisas diferentes, não é? Lá está a estética e o anti-aging em patamares diferentes. E às vezes a malta confunde isto, que é anti-aging é pôr o meu corpo como um atleta de competição. Claro. E por vezes por esses caminhos. E lá está. Hormonas da tiroide, seja T3, seja T4, seja a metformina, seja o que for, que seja até às vezes hormonas que não sejam bioidênticas em quantidades muito elevadas, é lógico que aí estamos a olhar para fins estéticos. Já duvido que ali em causa esteja a parte do anti-aging. Isto é uma parte que tem que ser sempre muito bem acompanhada por profissionais e profissionais que saibam o que é que estão a fazer. Duvido que essa sua cliente tenha encontrado um profissional a prescrever, que lhe tenha dito, olha, vais fazer esta coisa assim, assim, assado. Muitas vezes as pessoas arranjam as coisas e começam a tomar um bocadinho mesmo, por conta e às vezes medida. na terapêutica hormonal, a terapêutica hormonal deve ser feita a menor dosagem possível que fique bem os sintomas, não é? E pá, eu tive na consulta, era uma colega minha, não é? Que me dizia, compravam mais com dosagem maior, porque era mais barato, e cortavam a meio. E eu te expliquei-lhe, e quem disse que naquela parte do comprimido Está igual à outra? Não é tu cortares um quarto ou cortares meio, é que tu quando cortas um comprimido mudas as coisas e o comprimido não está uniforme em todo lado. Nem todos dão para partir sequer, não é? Nem todos dão, não. E neste caso é isso, portanto, aquele comprimido tem aquela dosagem, mas ao cortares a meio alteras o comprimido e de um lado pode estar uma coisa, do outro lado está outra. Não é? E às vezes são coisas tão pequeninas
mas que às vezes a gente não pensa. E não é preciso, não era uma leiga, não é? Portanto, às vezes é preciso nós chamarmos a atenção. Não é por isso que eu vou prescrever uma coisa que custa 20 euros e a outra custa 5. É por alguma coisa. E claro, naturalmente que as coisas que são mais vendidas às vezes e melhores, às vezes são mais caras. Como tudo. Tal e qual. Doutora, objetivos de carreira. Daqui para a frente, já sei, assim, já deu para perceber que és uma apaixonada pela área. Não só pelo que partilhas nas redes sociais, mas agora aqui a falar contigo. Por isso, que objetivos, seja carreira mesmo a parte das consultas, seja nas redes sociais, há assim alguma meta? E eu até tenho uma curiosidade. Isto é uma coisa que eu tenho. Alguma vez tinhas tido um homem numa consulta de ginecologia? Só o homem ir lá à consulta? Como assim? Só o homem ir à consulta de ginecologia? Mas só estás-me homem, a falar com dúvidas. Não, isso normalmente não tem. Ou seja, normalmente um homem sozinho, só com dúvidas, não vai à consulta de ginecologia, percebes? Vão achar que... Não é normal. Vão achar que pode ser transexual, não é? Eu também nunca tinha ido e não sou transexual, mas isto está a ser um autêntico consultório e é por isso que agora eu gostava aqui de perceber mesmo a nível de carreira, porque acho que temos aqui esclarecimimentos muito... Normalmente o homem vai e põe dúvidas. Com a companheira. Sim. Claro. Eu estou a dar aqui voz às mulheres que acompanham a nossa legião, que acompanham as conversas da Elite. Bom, e acho que estamos a ficar bem esclarecidos. Temos aqui realmente temas falados com muita clareza, na minha opinião. Às vezes é difícil, não é? Eu às vezes tenho que... O que eu acho também uma rede social me ajudou é tentar falar como se eu não percebesse nada da medicina, não é? Porque tendencialmente nós não é? O nosso habitual, não é? E de estarmos a falar um bocadinho como médicos, não é? E não numa conversa de café, mas é tentar às vezes mudar isto, não é? De maneira a conseguir falar e a chegar lá de uma maneira clara. Eu acho que esse é o grande objetivo quando eu fiz a rede social, não é? Dizer-te, inicialmente eu não tinha grandes objetivos, portanto foi para ajudar uma doente e as coisas foram crescendo. Hoje em dia não te posso dizer que não acabo por viver um bocadinho a rede social e faz-me algum sentido. É a minha psicoterapia, se eu tiver tempo faço, se eu não tiver tempo não faço, não é? Portanto, algumas vezes estou mais ativa, outras vezes estou menos. Eu acho que o grande objetivo em termos de carreira é difícil, porque eu também já não sou nova. Portanto, eu acho que em termos de carreira eu já tenho um bocadinho a minha carreira feita. Eu já não penso... Percebes? A carreira médica é pouca, não é? Portanto, eu hoje em dia sou mãe de filhos, portanto não estou a pensar em ir para o estrangeiro fazer uma formação noutra coisa, não é? Porque hoje, às vezes, temos que sair daqui. Eu já saí, já fiz a minha formação, já voltei. Acho que uma das coisas que eu gosto muito de fazer em endometriose, e por isso, isto já percebeste, falo muitas vezes, é evoluir nessa parte, manter-me um bocadinho, se conseguir, num hospital público, porque nem toda a gente tem um seguro e é uma patologia que nem toda a gente faz. Portanto, esse é um grande objetivo, eu acabar por ir criando o meu cantinho de endometriose num hospital público, fazer um bocadinho a parte que hoje em dia, como a saúde está, nós somos empurrados um bocadinho para o privado, mas em termos da minha formação, eu acho que é nesta área. Provavelmente tentar ir crescendo um bocadinho onde estou, não é? Não significa que não vão surgindo, por exemplo, novos materiais, novas maneiras de abordagem, tentar operar em vez de ser barriga aberta por furinhos, ou por uma porta única, ou por um robô. Eu acho que a evolução é por aí. Em termos médicos, não é? Em termos de obstetrícia, a evolução faz um bocadinho com o ir lento. A rede social, apesar de me trazer esta parte, não é? Que não foi com o objetivo de ser conhecido ou de estarmos aqui num podcast, aconteceu, mas ajuda-me, porque tu quando acabas um internato ou acabas uma especialidade, vezes de dúvida, lês pouco, e eu obrigo-me a ler. Eu para escrever um artigo, eu vou ler artigos, portanto havia artigos que eu não ia ler. Sei que a gente às vezes na estatística basta rodar para um lado ou para o outro, dão coisas diferentes, mas se eu ler artigos diferentes eu vou chegar a conclusões diferentes. Portanto, acho que em termos de rede social ajuda-me isso, ajuda-me a estar lá, a não estagnar. Por isso é que um serviço, por exemplo, com internos ajuda, porque são os mais novos que leem, são os que trazem as novas coisas para os serviços.
a rede social foi-me ajudando nessa parte. Esse acho que é o grande objetivo. Fiquei curioso com uma coisa. É essa parte dos médicos serem empurrados para o privado. Sim. Porquê é que isso hoje em dia Porque, olha, acontece? hoje estamos numa greve de médicos hoje. De 3 dias. Uma greve de médicos. Porque, tudo bem, nós quando entramos na medicina fomos com uma missão, não é? Fizemos o juramento de Hipócrates e vamos com uma missão. Mas tira muito de nós. Tira falta de tempo na família, tira muito não haver Natal, passagem de ano, Páscoa e afins, de muitas vezes não estares nas alturas importantes dos teus filhos, e é uma dedicação, mas é QB. E hoje em dia, no público, tu não tens carreira médica, portanto, os médicos são vistos às vezes por uma... É verdade, nós podemos trabalhar noutros sítios e podemos oferir um bocadinho mais do que a sociedade, ou que o ordenado mínimo, ou que o ordenado que esteja. Mas se nós trabalharmos só unicamente no hospital público, recebemos muito pouco. E o que nós trabalhamos e o que nós ganhamos é muito, às vezes, a conta das horas extraordinárias. Portanto, ninguém sabe o que custa trabalhar 24 horas, como nós fazemos, 24 horas de banco, em que nós estamos a trabalhar e que, às 5 da manhã, podes ser chamado para uma urgência e que tens que estar nos teus plenos para dar resposta àquelas mulheres que podem ter um descolamento de placenta, que podem ter uma coisa grave. E o nosso Sistema Nacional de Saúde mantinha-se muito estável, mas a partir do momento que tens hospitais privados que te dão mais objetivos, que te dão mais qualidade de trabalho, que apostam em ti, naturalmente vão empurrando as pessoas para essa... Porque antigamente as pessoas não iam muito para o privado porque não tinham equipa no privado. Trabalhavam individualmente e era muito... As pessoas só iam mais tarde. Hoje em dia, eu trabalho nos dois e eu tenho equipa no privado como tenho equipa no público. Eu, se precisar de ajuda, peço. Se eu precisar de ajuda para operar, eu peço. E trabalho como um serviço. Que quanto mais qualidade tens de trabalho, ou apostam mais em ti, ou te dão qualidade, naturalmente, não é? Ninguém quer ir operar e não ter a pinça que gostava de operar. E que acaba por fazer de outra maneira, mas que corre riscos. E sentes que no privado consegues ter hoje em dia mais recursos do que no público? Naturalmente não é, porque até tu vês no hospital público hoje em dia, e eu tenho uma tristeza enorme de terem acabado com as parcerias público-privadas. Porque eu já tive em 2 parcerias público-privadas e já tive com a parceria e já tive só com o SNS. E é abismal. Deixas de ter qualidade, deixas de ter material, deixas de ter... Não é? E depois vão saindo colegas, começam a ficar os que estão com muito mais trabalho e isto é uma bola de neve. E, portanto, eu quando falo, eu já estive nas 2. Portanto, eu quando entrei na especialidade era interna e tinha uma parceria público-privada que me pagava para eu ir fazer um curso no estrangeiro. Com base de ela volta e traz mais conhecimento. No SNS ninguém aposta contigo e como tu imaginas, se receberes, como as coisas estão hoje, se receberes 1.500 ou 1.800 euros no mês, mais pagar a casa, mais não sei o que, tu não podes ir para o estrangeiro. E a medicina faz muito de evolução. Sim, e incentivos realmente para se evoluir na carreira, para se continuar a procura de mais e mais. Nem toda a gente tem as redes sociais como motivador, não é? Que nos faça ir estudar, ir procurar, Sim. ir... Mas a base do SNS tinha, porque é no SNS que estão os internos, é lá que estavam as grandes equipas, em que as pessoas se apoiavam, não é? Se ajudam, dão formação. E eu tenho um bocado de pena porque eu acho que cada vez os internos vão ter menos formação e vão ser esses que vão ser os nossos futuros médicos. E acho que era a altura do país acordar, porque tu veres, não é? Não foi a culpa não é dos médicos quando tu vais a uma urgência e ficas horas e horas e horas, não é? Não é? Não, as coisas não mudaram pela parte médica. A estrutura que realmente, ou a falta dela. Pois. Não é? Quais são, nas redes sociais, as perguntas mais frequentes, aquilo que as pessoas mais procuram saber? Olha, uma das coisas, muitas vezes, às vezes as pessoas procuram, nem sequer me seguem, portanto,
vêm-se aflitas, tiveram uma relação desprotegida, têm medo de estar grávidas. Isso vou dizer que é uma das principais. A maioria das vezes as pessoas nem me seguem. Tipo, estás a saber como as coisas estão? Não falam com a amiga, nem com os pais, não, vão para a rede social procurar uma ginecologista. Ora, como eu sou ginecologista, a melhor amiga é mais fácil, não é? Pois ginecologista devem-me encontrar a mim. Às vezes fazem essas perguntas, eu tento ajudar. É um bocadinho... Aqui é a ética médica, não é? De dares opinião numa rede social. Tem que ser bem pensado, não é? A medicina não se faz por uma opinião. A medicina faz por uma história clínica, por um exame objetivo, por estar com as pessoas. É algo empírico. Não é? Não é, eticamente não é muito correto, mas eu dou na tentativa quando vejo as pessoas um bocadinho aflitas, não é? Desorientadas. Acho que faz diferença eu dizer, olha, vai à farmácia comprar uma pílula do dia seguinte do que andar totalmente desorientada ou ter uma gravidez indesejada. Essa é, por exemplo, quando me perguntam o que é que acha desta ecografia ou estão a pôr em questão o médico que as segue, eu não vou por esse caminho, acho que não é a minha posição. Há alguma idade ideal que o corpo da mulher esteja mais preparado para a gravidez? Ou até alguma idade? É o que eu te digo, eu acho que a idade ideal é os 20 e poucos. Eu digo sempre, às vezes tenho grávidas 21, 20 anos, eu digo sempre, este é o parto aos 20 anos, é uma facilidade. Porque na verdadeiramente da palavra o corpo está feito para essa altura. Até a recuperação do corpo. Há menos doença, há menos patologia, há menos gravidez de alto risco, são mulheres mais saudáveis, com em idade fértil, com exercício, com saúde, com capacidade de ter bebés adaptados àquelas bacias e portanto, normalmente um parto corre muito melhor quando elas são mais novas, não é? E eu acho que sempre os 20 e poucos anos é a altura ideal. Mas não, infelizmente não é isso que nós vemos na consulta. Hoje em dia não é... De todo. Se pudesses deixar alguma mensagem para quem nos está a seguir, para quem acompanha o episódio até aqui, o que é que gostarias de deixar? Olha, se calhar um bocadinho feminista, mas eu gosto muito das mulheres, não é? Eu vejo sempre a mulher e acho que a mulher é um ser muito diferente. Olha, e no outro dia falava com um amigo, ele dizia, estávamos no café e ele dizia, realmente, a conversa das mulheres é totalmente diferente dos homens. E é verdade, nós somos educados, às vezes da mesma maneira, no mesmo sítio, e as mulheres falam das relações, das emoções, dos filhos, não é? Das emoções e de porem coisas. Eu acho que, posso dizer, mas eu acho que somos um ser mais interessante nessa parte. Os homens falam de negócios, não é? É do futebol. É do futebol, e chega uma altura, já nem das relações, quando são mais novos ainda falam com esta ou com aquela, quando são mais velhos já nem disso falam. Sim, mas falam das relações de uma forma muito superficial, sim. Não é? É muito e a mulher acaba por ser, até em termos psicológicos e de resolução de algumas coisas que ficam em nós, eu acho que é mais fácil porque somos mais abertos, falamos mais com as nossas amigas, pronto, isso é o que eu acho. Essa é a mensagem, o que eu acho é a mulher acreditar sempre em si, porque nestas fases da vida que a parte hormonal tem muita importância, não é? E com a sociedade que nos exige que nós estejamos na parte profissional melhor ou igual para termos um salário melhor, para nos sentirmos com alguma igualdade, e nós não temos ainda igualdade em relação às mulheres. E o que eu quero deixar é que a mulher acredite sempre em si. Mesmo hoje tive uma puérpera minha a dizer que não se sentia bem, eu disse, acredita em ti, tu consegues. E isso, às vezes as mulheres precisam de ouvir. Que nem sempre, às vezes o parceiro ou homem está predisposto a melhorar a autoestima das mulheres. E as mulheres, como têm sempre muitas dúvidas e fazem as coisas, mas ainda pensam 3 ou 4 vezes, o homem já fez e acabou, põem muitas dúvidas, não é? E deixam de acreditar nelas. E acho que na gravidez, o lado de cima sobre o que é que havia de fazer e pôs as mulheres a parir. Portanto, eu acho que é acreditar nelas. Se eu puder ajudar, lá estou na minha rede social. E pronto, acho que é isso.
as mulheres têm uma coisa de facto, os homens, e nós sabemos que fisicamente acho que podem ter mais força e tudo mais, mas as mulheres têm uma coisa de facto muito mais evoluída do que os homens, é a capacidade, é a elasticidade emocional, a capacidade de falarem das emoções, de se expressarem e isso de facto nós temos muito a aprender, nós homens temos muito a aprender, porque lá está, isto já são também milhares de anos, né? A mulher sempre teve muito mais esta vertente da comunicação, de lidar com as emoções. E os homens não vão tanto por aí e às vezes têm as tais conversas que ficam um bocadinho mais superficiais, mas o que é facto é que acho que temos todos a aprender uns com os outros. E há aqui uma coisa muito interessante, é que eu vejo pelas minhas alunas nos treinos e tudo mais, às vezes as mulheres têm um grande potencial, mas não se levam tão a sério, no sentido em que às vezes coisas tão simples como um exercício, e nós chegamos lá e dizemos, olha, eu tenho a certeza que tu consegues fazer o dobro do que está aqui de peso. E o efeito, não consigo. Não consigo. Nós vamos lá, pomos o dobro do peso e ela, se for preciso, faz o mesmo ou ainda mais repetições. E ela fica, como assim? Mas tu mandas fazer a um homem, não é? Um teu aluno, ele vai fazer e não vai dizer que não consegue. O homem é ao contrário. O homem às vezes temos que lhes pôr travões, porque às vezes põem peso, vão atrás do ego e já não estão a fazer nada. Só estão a pôr peso para dizerem, eu fiz... A mulher não, nestas coisas precisam muito do empurrão, porque, e lá está, e eu acho que aqui a importância da pessoa que elas têm ao lado delas, do namorado, do marido, quem for, de perceber que às vezes é só este suporte, é a segurança que elas precisam, porque o potencial está lá e simplesmente têm formas de reagir às coisas diferentes dos homens. Nós às vezes não precisamos desse empurrão, ou se calhar precisamos de outras coisas, mas às vezes em coisinhas que nós achamos assim tão... tu consegues, está aqui à nossa frente... É a altura de sermos nós a dar esse apoio. Essa frase, eu não consigo, eu ouço muitas vezes na altura da expulsão do bebê. A mulher chega, está a parir e diz, eu não consigo. Diz, consegues. E conseguem. Portanto, isso não é? Trazer o exercício para parir, não é? São coisas totalmente diferentes, mas a palavra eu não consigo está muitas vezes, não é? E às vezes é difícil a gente acreditar que conseguimos, sim senhora. Pronto, e eu, enquanto obstetra, tenho que estar lá a dizer, consegues, sim senhora? Consegues nada, consegues. Bora. Não é? Doutora, obrigado por estas partilhas. Nós temos aqui um presente, um agradecimento por esta aula espetacular, por esta consulta espetacular. Aqui está, o Marcelo sempre a dar aquele toquezinho para a convidada não ficar desligada. Muito obrigada. Onde é que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho, seguir-te, procurar saber mais, marcar uma consulta? Como é que podem fazer? Eu tenho a minha rede social, a base é o Instagram, não é? Que é a ginecologista da melhor amiga. Depois tenho um site e eu trabalho num hospital público, que é o Hospital de Vila Franca, trabalho num hospital particular, que é os Lusíadas, e depois... Às vezes é difícil, pronto, bem depende, porque não é por causa da rede social nem nada disso, é um ciclo vicioso, há anos a trabalhar, se tu tiveres cada vez mais doentes, elas não saem, não é? Mantêm-se, não é? Mas nós tentamos sempre ajudar e a base é essa. Espera aí, essa da posição podemos partilhar isso. Marcelo, ainda não desligaste. Eu acho que isso é importante. Agora estamos aqui a achar que não estou a gravar. Foi um off the record. Mas nessas situações de endometriose, qual é que é então a melhor posição? Porque há lesões que são mais atrás, que são mais localizadas na parte do reto, e há lesões que são mais perto da bexiga. Ou lesões que são mais à direita, ou lesões que são mais à esquerda. É tão fácil como eles ficam calados na consulta, mas eu dizer assim, olha, a maior parte das vezes o pénis tem uma orientação, ou mais para a esquerda, ou mais para a direita, normalmente mais para a esquerda, não é? Se a lesão for à direita, se o homem estiver por cima da mulher, não é? Vai bater mais à esquerda, não vai ter dor. Claro que isto não é para levar a sexualidade nestes termos, mas à espera que a medicação faça efeito, à espera de uma cirurgia, pode fazer diferença até lá, em termos de vida sexual, de conseguir ter penetração. Ou às vezes, ou é por trás, bate mais na bexiga, não bate tanto no reto, não dói tanto, e às vezes é perceber, eu às vezes digo muitas vezes, às vezes tem que ser a mulher a comandar, porque sabe exatamente onde é a posição que deve pôr. Portanto, isto é uma coisa muito simples, mas se tu não falares abertamente com este casal,
com o homem a ouvir e com a mulher, ele não vai perceber o quanto estas dores são incapacitantes para a mulher, e isto é tão simples quanto isso, mas a maior parte das pessoas que vêm à minha consulta não têm a noção disto. E depois quando eu digo assim, quando ele está mais de lado, não lhe dói menos? E ela, sim, pronto. E às vezes no meu toque eu digo, olha, dói mais aqui do que aqui. Portanto, a posição é mais neste sentido. Isto pode fazer diferença das pessoas conseguirem ter uma vida sexual até resolução e tudo, ou não, porque há mulheres que não resolvem, de maneira a conseguirem ter uma relação sem dor e sem incómodo. Porque uma relação com dor nunca é prazerosa, não é? Mas depois isto tem, a endometriose depois tem cura, não é? Há um tratamento ou seja, a endometriose é crónica, ou seja, não tem cura. São cuidados que o casal terá que ter sempre. Sempre, mas imagina, quando acaba a menopausa, a mulher deixa de ter menstruação, deixa de menstruar. Portanto, já não vai evoluir aquela endometriose. Mas o que lá está, já lá está. Dependendo de como está. Pode estar, portanto, a mulher pode ter, imagina, tem um nódulo. Nós tiramos o nódulo deixa de lá estar. Tem que se fazer medicação, pode nunca mais voltar a ter. Mas pode voltar a ter. Na menopausa fica com as lesões. Não quer dizer que a mulher não tenha que ser operada na pós-menopausa, mas tem a ver com as lesões que já lá tinha. Pois, que essas não essas não saem. Obrigado. Isto é uma coisa simples, mas faz diferença na vida sexual do casal de endometriose. Portanto, eu muitas vezes, e às vezes até vejo um sorriso no homem do género, agora já percebi, eu já posso de alguma maneira perceber. E isto era conversado, se calhar se a mulher se conhecesse, ia conhecer-se a si própria, ia dar essas instruções, e com a comunicação entre o casal iria funcionar. E é importante o homem perceber o sentido dessas instruções, de que realmente é por causa desse desconforto, é por causa... E estes assuntos, falar-se destes assuntos, muitas vezes traz clareza sobre muita coisa. E isto é a prova como este episódio realmente, se calhar, vai ser muito importante para mulheres, mas tenho certeza que isto vai ser também igualmente importante para muitos homens. Porque estas sinergias entre casais são sempre importantes os dois terem conhecimento, os dois perceberem do que é que se trata. Claro. Ainda bem que não tinhas desligado, Marcelo. Apanhámos aqui um conteúdo excelente. Muito bem. Conversas de Elite com Irina Ramilo. Já sabem onde acompanhar. Pegar neste link e partilhar com quem vocês acreditam que pode beneficiar desta mensagem. E não digam que são só as mulheres, porque os homens têm muito a aprender também com este episódio. Eu pelo menos aprendi, Marcelo. Confere. Contam connosco. Contamos convosco.